Bom dia, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Hoje, sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Estamos aqui neste canal, a Palavra Luz da Verdade, para trazer a meditação da Palavra de Deus. Hoje iremos falar sobre a igreja de Esmirna, que tem como título deste assunto a campeã de Deus. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus bondoso e piedoso, nos inspira, concede o discernimento da Tua verdade a todos quanto vão ouvir Tua palavra. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Tenha em mãos a Bíblia para junto conferir a tudo o que vamos falar por meio da palavra de Deus. Esmirna, a campeã de Deus. A campeã, como assim? Campeã, aquela que procurou fazer em tudo a vontade de Deus, em agradar a Deus. A introdução. Imagine se você mudasse de cidade e fosse procurar uma igreja. Quais seriam os critérios que você escolheria sua comunidade cristã? A melhor escola dominical? Muito bom, o ensino da escola dominical. As melhores instalações? O prédio, né? O conforto. Um louvor abençoado e abençoador. Uma pregação poderosa no Espírito Santo. Muito bom, muito importante. A pregação da palavra de Deus. A igreja que o pastor e a igreja que não dá doutrina, que não prega a palavra conforme as escrituras sagradas, as ovelhas começam a estar se alimentando de um pasto seco. A igreja, o pastor que se preocupa com a sã doutrina, com o alimento sadio das ovelhas, dá capim verde para as ovelhas. Ovelha que é ovelha, se alimenta de capim verde, de palavras bíblicas contidas no ensinamento verdadeiro da Bíblia. Continuando, um grupo de pessoas amorosas, uma visão evangélica e missionária ousada. Nenhum desses critérios de Jesus seria o de Jesus. A igreja do coração de Cristo era a igreja de Esmirna. Essa era campeã do Senhor. De todas as igrejas do Apocalipse, somente duas ele não deu nenhuma reprimenda: Esmirna e Filadélfia. Mas a única que ele não esboçou qualquer reação foi a igreja de Esmirna. Uma igreja que procurava. Igreja somos nós, servos, pessoa, pastor, o corpo de Cristo. Nós, como pessoa, obedecendo a Cristo, aos critérios das Escrituras Sagradas, nos formamos a igreja de Cristo, a igreja espiritual aqui na terra. Continuando, onde ficava essa igreja de Esmirna? Onde ficava? Era uma cidade onde hoje fica a Turquia, o país da Turquia. Ainda hoje existe essa cidade, chama-se Izmir. Continuando, Esmirna foi a primeira cidade do antigo mundo a levantar um templo à deusa romana, a qual se tinha como nome Dea, que era uma deusa romana que eles idolatravam, tinha o templo a adorar essa deusa. Esmirna tinha uma grande população judaica. Os judeus sempre se levantavam contra os cristãos, pois consideravam o cristianismo uma seita que lhes
roubava a verdadeira fé, tradição e história. Pois é, como você vê aí, os romanos, os judeus que viviam pela lei e outros viviam pelas idolatrias, os deuses que os próprios reis imperadores criavam a sua própria maneira. E isso é um perigo. Você não conhecia o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, como está escrito, que falamos, está escrito em muitos cantos da Bíblia, muitos versículos, muitos livros. Mas nós falamos recentemente ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 25, 26, 27, 28, você vai entender isso, que o Deus que nós servimos, Ele é Espírito, é Ele que nos deu a vida, nos deu o fôlego, por Ele andamos, por Ele vivemos, pelo sopro de vida que Ele nos deu. Continuando aqui, o Senhor da igreja a conhece. Deus conhece a cada um. Ele é o Senhor. Quando Deus é o Senhor, todo aquele que é ovelha é conhecido por Deus. Isso é muito interessante, é muito importante. Jesus disse lá no capítulo 10 do Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Importante notar que o Senhor viu a igreja, não foi as suas obras. Preste bem atenção a esse detalhe. Quando Deus, através do seu anjo, viu a igreja, olhou para a igreja, ele não procurou ver as obras. Isso tem sido coisas que quase que constante no meio do povo de Deus. Muitos se preocupam mais em fazer, em ser visto as obras. E isso não é louvável. A palavra de Deus diz claramente: aquele que busca galardão, ser visto pelos homens, receberá galardão só aqui de homens, que são meros galardões, que se passa. Mas o galardão, que quando você faz só para Deus ver, e você ser visto, suas obras só por Deus, aí você recebe o galardão de Deus. O quanto ela produziu, quantos batismos, ficam querendo mostrar as coisas, querendo mostrar algumas denominações por aí, querendo mostrar o que está fazendo, o que realizou, mas qual a sua atitude diante das circunstâncias que ela viveu? Qual foi as atitudes diante das circunstâncias? A verdadeira igreja de Deus sofre por Cristo, persevera nas aflições e vive o seu caráter de Deus, só ela e Deus. E as suas obras só mostram para Deus. Vamos concluir aqui. Teríamos muitas coisas. Aqui é uma apostila do ensino teológico sobre a escatologia das igrejas de Apocalipse. Muita coisa, mas nós resumimos, porque aqui é uma meditação, é pouco tempo. Concluindo com esta pontuação aqui: o Senhor da igreja faz uma proclamação. Estabelece uma relação de necessidade, o sofrimento como parte integral do seu crescimento. Não temas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Fala sobre a gente sofrer as aflições. Não temer as aflições. Continuando. Dependendo de como você olha o seu sofrimento, vai determinar como você reage. Se do lado do diabo todo sofrimento é uma tentação, do lado de Deus todo sofrimento é uma aprovação. Nós vamos ler isto aqui e concluindo. 2 Coríntios capítulo 14. 2 Coríntios capítulo
4, versículos 16 e 18. Vamos concluir essa meditação com esses 3 versículos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Vamos só ler a Bíblia aqui. Vamos sempre mostrando a Bíblia, a palavra de Deus como ela é. Achamos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Diz assim, esse contexto aqui que vamos ler, tem como epígrafo Paulo falando o desígnio e efeito das aflições. Pois bem, vamos lá, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Versículo 18, e concluímos aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui terminamos esta meditação com este versículo. O apóstolo Paulo disse, olha, não atente para o que é exterior, para a tribulação, o sofrimento que você está passando, porque essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que nós vamos passar. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci. Então, Jesus passou escárnio, desprezo e todo tipo de humilhação e provação e tentação, mas ele continuou firme, olhando para o alvo, para estar novamente à direita do Pai. E ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. E ele disse para todos, através do apóstolo Paulo, aquele que comigo sofre, também comigo reinará. Sofre, pois, as aflições como um bom soldado. O apóstolo Paulo falou para Timóteo. Assim devemos também todos nós ser, perseverar em meio às tribulações, sabendo que não se compara com o peso de glória que vamos participar na eternidade com Deus. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai eterno, Deus bendito, nos ajuda em meio a provações, tentações, dificuldade, continuarmos, meu Deus, diante de Ti, perseverando, meu Deus, em fazer a Tua vontade, sabendo que tudo aqui passa, as lutas, provações, dificuldade, mas um dia, na eternidade, como diz Tua palavra, será gozo e alegria no Espírito Santo por toda a vida. Amém. Deus abençoe, ótimo dia a todos.